Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, muito mais lucrativa. E por que será, né? Por que será que eu sempre falo essa mesma frase? Porque a verdade é justamente isso, é que muito empresário passa o dia ali correndo, passa o dia apagando muitos incêndios, passa o dia correndo atrás do rabo, fazendo atividade que não era para ele estar fazendo. Muitas vezes ele tem gente lá para estar fazendo essas atividades, muitas vezes ele mandou o funcionário fazer, mas o funcionário não fez. Algumas vezes ele mandou o funcionário fazer, mas ele teve que refazer porque não ficou do jeito certo. Chega às 18 horas, o colaborador vai embora e ele fica ali terminando tudo, fica ali dando conta de tudo, fazendo aquelas coisas que era para os funcionários terem que ter feito, mas não fez, e ele fica ali fazendo, fica, às vezes, tem que terminar as coisas dele, as coisas de dono à noite, que é quando o telefone não toca, quando não seja o cliente, falta uma peça, tem que correr atrás, falta um ingrediente, tem que correr atrás, falta um material, não veio isso, não veio aquilo, leva atrás, o colaborador foi no cliente, esqueceu alguma coisa, tem que levar, passa o dia apagando incêndio. Para sair dessa roda viva, o jeito que é? O jeito é ajeitar a empresa para que a empresa funcione no modo pilotão automático, né? Sem tanta intervenção do empresário, sem ter que estar mandando, sem ter que estar empurrando. Mas para fazer isso tem que organizar o sistema de trabalho, organizar os processos. A gente fala em processo, não é documento, é organizar toda a estratégia para que a empresa funcione sozinha, e aí sim vai ter uma empresa então muito mais lucrativa. E aqui no Café com Consultoria é aquele momento que eu venho para falar diretamente com você que tem algum problema, tem alguma dúvida, como é que eu posso resolver isso na minha empresa, Campa? Como é que eu posso lidar com tal situação? Tá lá passando com alguma dificuldade e de repente não sabe o que vai fazer, que alternativa buscar? Então aqui é o único momento, o Café com Consultoria é o único momento em que eu faço consultoria para alguém, que eu mais ou menos dou o caminho aqui, mas com base no teu problema, mas é de graça, é aqui. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Deixa eu só acender a luz aqui. Tá bom. Como você se chama? Bom, acende a luz. Aí. Me Como você se chamo chama? Josiane, Josiane. sou de Joinville, Santa Catarina. De Joinville, olha aí. Terra de alemão, E né? é terra do alemão. Uhum. E temos uma empresa de transportes. Transporte. Bacana. Transporte de carga, transporte Isso, transporte de pessoa. cargas. A gente tem Ah, uma frota de 29 veículos baús, uhum. né? A baú, E tá? trabalhamos com agregados também. Ah, show de bola. E como que eu posso te ajudar, Josiane? Então, assim, uma das maiores dificuldades que eu enfrento hoje na empresa é Hum. também ser assertiva naquilo que eu quero passar, né? Ah, De as pessoas conseguirem entender o propósito, né, que a empresa tem, o foco, e serem enganjadas nisso, né? Acho que eu tenho algumas pessoas que são bem enganjadas, proativas, mas de contrapartida eu tenho algumas que sempre, isso não dá, isso não vai dar certo, não é bem assim que funciona. Algumas até pelo fato de terem bastante tempo de experiência no ramo, né? Então, como ser assertiva dentro do meu ambiente de trabalho, fazendo com que os funcionários consigam entender qual o propósito que a empresa deseja, né? Por ser uma empresa familiar, a gente vem passando por bastante mudança. tá. Então, Uhum. um tempo atrás era o meu pai quem coordenava a empresa, né? Hoje quem coordena sou eu e o meu irmão, mas o meu irmão bem menos que eu. Quem realmente responde pela empresa sou eu hoje, né? E a gente vem de uma mudança de culturas, né? Meu pai sempre foi aquela pessoa mais tranquila, é, não Outra tinha assim época, né? Outra época, aquela outra pegada. cobrança tão firme, né? E a Aham. gente vem nessa mudança de propósito e de encontro com isso, vem as barreiras da não mudança, de não querer mudar, né? Então, como eu consegui ser abrangente nas mudanças que eu tenho de propósito para a empresa, sabe? Sim.
Deixa eu te perguntar um negócio. Teu pai fundou a empresa, então, e você agora está assumindo. É isso que eu entendi? Sim. Tá legal. Como é que foi essa transição de você assumir no lugar dele? Como é que foi comunicado isso ao time? Ah, a gente chamou, né? Foi chamado na época todo o pessoal e foi passado para eles, né? Que a partir daquele momento o pai estaria ainda indo na empresa e tudo, mas quem estaria assumindo o controle seria eu, né? Eu, Uhum. juntamente com o meu irmão, mas o meu irmão hoje ele não trabalha na parte administrativa. O meu irmão ele trabalha na parte operacional mesmo. Ele viaja, ele cuida mais da parte externa, olhando os clientes, como funciona, como que é em tal região, né? Não é a parte atuante internamente. Então, essa parte interna sou eu quem coordeno Tá. hoje, né? Então vocês fizeram uma reunião, foi passado que você queria assumir, que era com você, que era para se reportar Sim, para você, que era para catar o que você determinava, foi feito isso, né? sim, Legal. Mas teu pai continua na empresa. sim, Tá. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando alguém discorda de alguma coisa de você, você deu um determinado direcionamento, e alguém discorda disso, eles ainda vão falar com o teu pai? às vezes Acontece? sim, Às às vezes vezes sim, sim. mas aí hoje, graças a Deus, o pai já conseguiu captar essa ideia, assim. Então hoje ele fala assim, ah, isso aí tem que ver com a Josi, Ah, sabe? ótimo, Mas perfeito. no começo não foi assim. No começo ele falou, ah, Uhum, conversei tal coisa e tal. Vê o que vocês querem fazer aí, né? uhum. Mas hoje não, hoje ele já entendeu que isso estava dando muito conflito, né? Porque Certo. daí eles vão sempre pro lado que vai pender para aquilo que eles querem ouvir, né? Então era bem difícil. E hoje não, hoje, graças a Deus, a gente já consegue ter esse direcionamento. Mas às vezes eu sinto que eu também não consigo ser esse pulso tão firme, talvez pelo fato de o pai também estar ali, né? Então acaba a gente ficando nesse meio termo, assim, do que realmente, como abranger isso de forma eficaz, assim. Entendo perfeitamente. Não, eu fiz esses questionamentos porque normalmente quando há essa questão de sucessão, vamos chamar assim, as pessoas têm um apego ao antigo jeito. E é meio que normal, né? Mas com o outro era assim, com o outro era diferente. Elas ficam comparando. Elas Sim, ficam comparando. E não tem jeito. E para resolver isso, a gente tem que ter, de certo modo, um certo pulso. Olha, agora, antes era assim, agora é assim. E eventualmente vai ter alguma pessoa na empresa que vai se rebelar contra isso. Só que o problema é que essa pessoa que vai se rebelar, muitas vezes, ela não vai escancarar isso. uhum, Na tua frente ela vai concordar. Não, José, não entendi perfeitamente. Mas virou as costas, ela veste o segundo rosto, né? exatamente. E ela veste o segundo rosto e ela começa a nos ouvidinhos do outro. Eu não vou ver a Rosiane. Ela não manda nada. Quem manda é o fulano. Sempre fiz assim, agora ela quer mudar. Eu não vou fazer. E tu é bobo se você fizer isso. Nós vamos fazer do nosso jeito. Exatamente. É. Isso é normal. É normal. Então, esse é um exercício, Josiane, que eu sugiro que você comece a fazer. Identificar quem é essas pessoas. Quem são essas pessoas? Quem são esses dois rostos, né? E no momento que você identificar, só tem um jeito de você resolver. Quer que eu te fale? Tirar. Tirar. Uhum. Não reverte. Na verdade, eu já até identifiquei, eu consigo identificar quem são as pessoas, sabe? Mas acredito que a gente acaba tendo, às vezes, um vínculo muito grande com os funcionários, principalmente os internos, né? Porque o externo é muito mais fácil de você lidar, você não está todo dia com ele, então você impõe a regra e a partir daí é essa regra e ponto final, né? E os internos a gente acaba tendo uma maior proximidade, né? Então, às vezes você quer ponderar, né? Às vezes você acha assim, meu, mas será que talvez eu não estou sendo muito exigente naquilo que eu estou pedindo? Então, tem alguns questionamentos assim que vêm de conflito talvez comigo mesmo,
né? Eu E entendo. eu sei que é necessário aquela mudança, mas ao mesmo tempo eu mesmo se torno resistente a essa mudança, sabe? De Eu querer que essa entendo. mudança ocorra. Eu entendo. Mas quero te ajudar a entender um negócio muito importante, assim. Se der errado, quem paga essa conta? É, exatamente. Entendeu? Então, assim, ó, ah, uma empresa, queira ou não, olha só o que eu vou te falar agora. Eu acredito muito, eu defendo muito isso, que a melhor coisa que a gente tem numa empresa, não estou falando coisa no sentido ruim, mas a melhor ativo, o melhor patrimônio que a gente tem numa empresa são as pessoas. Sim. As pessoas. Quando a gente quando a gente puder ter um ambiente legal, ter as pessoas entendendo o jogo, é a melhor coisa que tem. É muito gostoso isso. Tá? Então a gente tem que valorizar, tem que reconhecer. Mas, paralelo a isso, nós temos que levar a nível profissional a coisa. Aqui é uma relação profissional. Aqui é trabalho. Aqui você tem as tuas responsabilidades, você tem os teus resultados que você tem que me entregar e eu vou cobrar por isso. Ponto. Uhum. Me entregou o resultado? Ok. Não me entregou, não tá ok. Agora, além do resultado, tem uma coisa assim, ó, que independente, Josiane, independente de você estar sendo exigente, de você estar fazendo uma mudança radical ou não, eu gosto muito de ver valores, ver comportamento das pessoas. Comportamentos. Então, por exemplo, assim, ó, ok, dou uma regra lá, dou uma ordem, vamos dizer assim, e ela é radical, ela é mudança muito grande, ok. A pessoa tem o direito de discordar. Tem o direito. Na minha opinião, as pessoas têm o direito de dar a opinião Uhum. delas. Ó, oh, Campa, não vai Sim. funcionar. Isso aqui não é bem legal. Mas fala pra mim, tá? Vem, senta comigo e me fala. Ó, oh, Josiane, posso falar com você? Pô, só aquilo ali vai dar ruim. Vem pra mim e fala. Quando a Uhum. pessoa se comporta de na tua frente, não falar nada, aceitar e tá tudo ok, e por fora, na minha opinião, Josiane, eu uso isso no meu dia a dia e pra mim funciona, tá? Na minha opinião, a pessoa que age assim é problema de comportamento. Uhum. E problema de comportar, a única coisa que eu não perdoo é problema de comportamento. Eu perdoo se a pessoa errar. Eu perdoo se a pessoa não fizer, se ela não entendeu direito, se ela me causou prejuízo, não porque ela quis, porque ela não soube o jeito certo, ela não expliquei direito, ela não entendeu, tudo bem. Mas comportamento, eu vou te falar que eu não perdoo. A pessoa que se Uhum. comportou de modo inapropriado, eu não perdoo. Por que que eu não perdoo? Porque é um negócio que tende a se repetir. Sim, Entendeu? infelizmente. É Conversa, tipo chama, aquela. mas Eu não sei se você já teve, espero que não. Mas não sei se você já teve uma amiga, por exemplo, que na tua frente era uma pessoa legal contigo e depois falava mal de você pelas costas. Já aconteceu? Comigo sim. já. Eu cortei a relação, que isso pra mim não serve. A pessoa que me vende, Campa, você é um cara legal. Aí pros outros vai lá, o Campa não sei o que. Pra mim não serve como amigo. Uhum. Então, como colaborador, é a mesma coisa. Se a pessoa comigo não falou nada, concordou, mas por trás ela está articulando para me sabotar, É. É porque ela não quer o teu bem, né? ela não quer o teu bem, ela não quer o bem da empresa, ela quer o Uhum. bem dela. Sim. É, eu acho que assim, eu tô numa fase de transição, que eu até ia te perguntar como trabalhar isso em mim, que curso de repente eu poderia fazer nesse sentido, assim, de deixar de ser um pouco, não menos humana, não seria a palavra certa, mas um pouco mais profissional, pensando não somente nas pessoas, mas na minha empresa mesmo. Porque Puxa, hoje sim, isso pesa bastante para mim. entendo. Como trabalhar essa liderança dentro de mim de forma a pensar mais na minha empresa do que nas pessoas. Você está me fazendo uma pergunta que só me leva a uma resposta. Chama-se empreendedor líder. Lá eu te ensino. Perguntou, tô te respondendo. Lá eu Aham. te ensino tudo isso. Porque Ah, então. como que a gente ensina isso? Porque tudo parte. As pessoas acham que solução mágica para a empresa, fazer processo. Solução mágica. Ajuda, processo ajuda pra caramba. Ajuda um monte. Mas tem toda a base para chegar lá. Uhum. E a base, para mim, é a empresária, é o empresário. Então, eu já começo no empreendedor líder preparando o empresário para essas mudanças. Preparando ele para isso. Como que você vai
enfrentar isso. Que você vai começar com mudança. Toda vez. Josiane, isso é um fato inegável. Tá? Inegável. Você pode não concordar a primeira vez. Se você parar a analisar, você vai concordar comigo. Nós, seres humanos, gente, nós somos resistentes à mudança. Sim. O normal é mexer no meu conforto, ai. Me programei para ficar sentadinho no sofá de noite. Alguém me chamou para fazer alguma coisa, ai. Queria o confortinho. A gente é assim. De um Sim. maior grau, menor grau, o ser humano é esse. Então, falou em mudança com a equipe, cai a casa. Ai, ai, ai. Vão mexer na minha rotina, vão mexer no meu jeito. Ai, ai, ai. Então, para isso acontecer, a empresária, o empresário tem que estar preparado para isso. Uhum. E é por isso que eu começo a preparar a empresária, preparar o empresário. Os módulos iniciais é tudo preparação. Preparação. Vai Uhum. dar problema, vai dar ruim, vai começar a falar, a pessoa vai te dizer isso, vai fazer aquilo, a pessoa não vai fazer, mas vai agir assim. Uhum. Vai agir desse jeito e acontece. Mas um Sim. time de 29, você me falou, né? 29, não, Na 29 verdade, no total, nós somos com os internos juntos, estamos em 38. 38. Ó, em 38, tentou aplicar mudança, uns 10 vai dar problema. Uhum. Problema sério. 10. 10. Alguns, os 3, 4, você vai reverter. Você vai Uhum. conseguir mostrar que, ó, cara, não, realmente entendi, é isso aqui mesmo. Vai ter uma galerinha aí que não vai ter jeito. Sim. Implantou mudança, por que não vai ter jeito? E isso é um fato, Josiane, outro fato inegável aqui, ó. Quando existe um estilo de gestão, e eu não estou dizendo que é o teu caso, mas quando existe Uhum. um estilo que deixa assim mais leve, deixa mais solto as pessoas, se não entregar tá tudo bem, se não fizer tá tudo bem, se de repente a pessoa não vem por qualquer motivo, tá tudo bem, vou aceitando certas coisas. Ou às vezes, quando não tem algum tipo de controle sobre as coisas, algumas pessoas elas levam vantagem com isso. Vantagem de esconder alguma fraqueza, esconder alguma incompetência, esconder algum erro. Às Uhum. vezes, provavelmente não é teu caso no nível que você está, mas às vezes até mão grande na empresa, em algumas coisas. Ah, usa um caminhão para fim particular, bota um combustível, mas tira uma nota a mais, como um negocinho, tira uma nota a mais. As pessoas vão fazendo, vão criando essas coisinhas aí. Então, quando eu começo a falar em organizar, essas pessoas que estão tirando vantagem daquela organização que não tinha ainda, vai ficar ruim para mim. O que ela vai fazer? Vai Vai pedir a dar conta, né? Não, vai dar contra. Vai ficar incomodando, vai Ah, querer que sim, você sim. demita, Uhum. vai querer que você demita. E às vezes sai mais barato demitido que ficar com a pessoa ali atravancando a vida, incomodando. Sim. Às vezes é melhor, tá, entra no jogo, tá, cara, vai com Deus aqui, para de me incomodar. Pronto, às vezes é melhor. Às vezes Mas para isso tem que ter essa preparação. O empresário tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para lidar com o sabotador. Tem que estar preparado para ligar para aquele que não entendeu. Aquele que é uma pessoa boa, mas que simplesmente não entendeu aquilo ali. Não está Uhum. fazendo de propósito. Porque tem aquele que faz de propósito, tem aquele que simplesmente acha que está fazendo certo. Então, opa. Aí eu tenho que identificar. O cara tá me sacaneando de propósito, tá me boicotando de propósito, é uma situação. Não, ele tá me boicotando, mas ele não tá claro para ele. Ele não acha que aquilo é boicote, ele quer o bem da empresa, só que ele acha que aquilo ali vai resolver. Então a gente tem que identificar. Então é por isso que eu Uhum. sempre começo nessa preparação da pessoa. Preparação. Tem que estar Eu preparado acho para que isso. falta, assim, era isso que eu queria trabalhar em mim, essa questão da liderança mesmo, sabe? De não pensar só na questão pessoas, ou mas entender realmente como eu conseguir atingir os objetivos que eu tenho para o futuro da empresa, né? A gente já passou por muitas fases ruins, assim, de financeiramente mesmo, né? Por falta de ter esse controle, de ter essas mudanças de regras e as pessoas entenderem que aquilo é necessário pela saúde da empresa financeira, né? Então, e isso tudo agora a gente está começando a mudar, né? Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda na parte gerencial
que pensa muito em resultados, né? Em buscar esse resultado de uma forma sadia para a empresa. E de contrapartida vem todo o resto, muitas vezes, da equipe, né? Dizendo que aquilo não vai dar certo, ou que não é bem assim. Então, eu venho de encontro a esses conflitos, né? E isso tem gerado alguns desconfortos, assim, porque Total. eu tenho apoiado a pessoa que está do meu lado para me ajudar a dar esse novo direcionamento na empresa, né? Então, eles olham essa pessoa muitas vezes como um vilão e não como alguém que veio para somar e para até trazer crescimento, né? Eu falo muito para eles dessa questão de que, assim, a mudança ela gera desconforto, mas de contrapartida, depois que ela está bem estabelecida e está rodando bem, pode trazer inclusive benefício para aqueles que estão ao nosso lado, que é salário, que é um benefício melhor, que são outras coisas que vão vir agregadas a uma mudança que se faz necessária de momento, né? É, exatamente. E não é nem salário, às vezes tem outra pegada. Claro que o salário é importante, sem dúvida, né? Mas às vezes tem outra pegada que é assim, ó. Como você não gosta de apagar incêndio, o teu colaborador também não gosta. Ele também não Uhum, gosta de ficar correndo, ele gosta que as coisas funcionem, ele quer saber que chegou no final do dia ele conseguiu ter uma rotina legal, que fluiu tudo legal. Eles também querem isso. Queiram ou não, eles uhum. querem isso. Então, eu começo sempre ensinando essa preparação aqui, preparado para como lidar com cada um deles, como lidar com cada situação, que vai ter tudo que é situação, não vai ter jeito. Sim. Vai ter o que vai te apoiar, vai ter o que vai te entender, vai ter o que vai te ajudar e vai ter o que vai dar conta, isso é fato. O ruim, eu sempre falo, né? O ruim é que as pessoas tendem muito mais para o ruim do que para o bom, né? É normal, humano. É normal, vê o lado contra. É. É. E eu Qualquer não sei, coisa. eu sinto isso na nova geração, assim, eu não sou tão velha assim, mas eu venho de uma geração em que a gente, assim, se trabalhava e, assim, é regra, vamos ter que mudar, infelizmente, a partir de hoje é assim, né? Trabalhei em outras empresas e sempre foi assim. Então, às vezes a gente também acabava não concordando com certas coisas, mas, assim, levava para o lado de que assim, mudança é necessária e não tive nada a ver com a situação porque teve a mudança, mas se tiver que ser, tem que ser feito e ponto final, né? Mas eu sinto assim na nova geração que não é bem assim, sabe? Ah, mas aí eu Mudou posso te falar um muito a... negócio? Posso te falar um negócio? Não é a nova geração. Na nossa era assim, só que a gente era diferente. É, Mas era também, assim também. Era também. igual. Eu nunca me esqueço assim, ó, Josiane. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13. Porque eu quis. Meus pais não eram assim, bem de vida, sabe? Classe média baixa, vamos dizer. Mas não faltava nada. Só que eu decidi que eu ia trabalhar. E eu comecei a trabalhar com 13. Com 14 tive carteira assinada. Com 15 eu assumi um cargo de gerência, para você ter uma ideia, numa grande rede de mercado. E eu era diferente. Os meus colegas só queriam saber de baladinha. Na época nem usava esse nome, né? Era noite. Queriam Sim. saber da noite, queriam saber de pegação, que também não era esse nome. Mas queriam saber de um monte de futilidade. E eu não. E eu me via fora desse mundo. Então hoje às vezes, a gente começa a comparar a geração de hoje com a geração da minha época. Só muda os hábitos, mas era igual. É igual. Uhum. Então alguns se destacam, outros não. Sim. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que achar esses que se destacam, esses que são diferentes. E mesmo Eu assim também da nossa comecei a trabalhar idade, bem para cedo. olhar da nossa idade. Você deve ser bem mais nova que eu, mas para olhar gente da nossa geração aqui. Não tem os ainda que agem daquele jeito lá do adolescente? Tem uns É, quantos, né? Então, faz sentido. eu também uma vez achava, a geração nova tá perdida. Não tá perdida, não tá. Não, Eu tem vejo, pessoas muito boas nessa nova tem, geração que vem com gás, que quer mesmo fazer acontecer, né? Mas, gente, exato. eu tô sentindo essa dificuldade nos novos que eu tenho dentro da empresa, sabe? Talvez eu não fui Uhum. assertiva na escolha, né? Às vezes acontece. Porque na escolha, a gente sempre tem que olhar duas coisas que são importantíssimas, né? Uma é competência. Competência sabe fazer, não sabe fazer. Mas mais importante do que competência, competência é importante, mas mais importante do que competência, eu preciso olhar quem é a pessoa. Porque uma coisa, na hora de eu contratar, é quem é aquele profissional. E isso é fácil.
Isso todo empresário sabe, olhar quem é aquele profissional, sabe fazer, não sabe fazer. Mas olhar para dentro é mais difícil. Olhar quem é aquela pessoa é mais difícil. Então eu tenho que Uhum. entender assim, ó. Eu tenho que entender qual é a cultura da minha empresa. A cultura da minha empresa é assim, a gente age assim, somos assim por causa disso, a gente vive por causa disso. Opa, a pessoa que eu vou contratar para trabalhar comigo, ela tem que ter afinidade com essa cultura. Aí casa bonitinho. Aí casa legal. Se ela não se vê naquilo ali, se aquilo ali para ela é bobagem, se aquilo é ridículo, se ela não vê sentido, ela não gosta daquilo ali, vai dar ruim. Ela pode ser uma ótima profissional, mas vai dar ruim. Vai dar ruim Uhum. porque eu não vou conseguir conectar ela no jogo. Então, na entrevista, no processo seletivo, no processo de entrevista, eu tenho que ficar atento a isso. Tem uma técnica, inclusive, que eu uso, que eu ensino lá no Empreendedor Líder, que ela se chama intervista. Já ouviu falar em intervista? Não é Já ouvi entrevista. falar. Intervista é entrevistar olhando para dentro da pessoa. Entrevistar entendendo quem que é o que eu vou contratar. E Por isso que que tem eu gosto? perguntas-chaves nessa entrevista? Tem, tem jeitos de você construir as suas perguntas. Tá? Por quê? Porque Uhum. as perguntas elas vão mudar de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Mas tem uma estrutura do que você tem que entender. Eu tenho que entender nesse nível de pergunta. Por que eu gosto de fazer isso? Porque assim, ó, competência, muitas vezes, a gente ensina. Por exemplo, Uhum. cara, vou contratar um motorista de caminhão. O cara tem que ter carteira D, fato. Não vai ensinar a dirigir um caminhão, né? Sim. Mas ok. Mas vou contratar, digamos, alguém para ser um auxiliar financeiro, por exemplo. E essa pessoa nunca emitiu nota. Eu consigo ensinar uma pessoa a emitir nota. Você concorda comigo? Que dá Sim. para emitir, né? Mas eu consigo essa pessoa ter um comportamento adequado do tipo não me boicotar pelas costas? Não consegue, né? É dela. Não consigo ensinar. Até pode ser que consiga, mas é um esforço muito grande, é um trabalho muito grande que, na minha opinião, não vale a pena nem tentar. Comportamento, para mim, comportamento é tipo gravidez. Você já viu uma mulher meio grávida? Ela tá grávida só um pouquinho? É. Tal, não tá. Tal, não tá. Não, peraí, tá. Não, não tá. Comportamento é a mesma coisa. Tem aquele comportamento ou não tem? Ah, eu tenho só um pouquinho. Não, tenho, não tem. É honesto? É, um pouco honesto. Não, é ou não é honesto. É uma Sim. pessoa legal de conviver? Ah, é mais ou menos. Não, é ou não é. Então a gente tem que olhar isso. Tem que olhar o que eu espero daquela pessoa e tem que ver se ela tem. Casou. Uhum. Casou, contrato. Não casou, bola pra frente. Vou ver outra pessoa. Sim. E por mais assim, Josiane, queira ou não queira, quando você vai ter pessoas com você, convivendo com você na empresa, vira meio que uma família, né? Por mais que a gente saiba separar a profissional da pessoa, vira meio que uma família. A pessoa está ali o tempo inteiro. Na hora de contratar, às vezes, se você não gostar de alguma coisa, não tenta se convencer que gostou. Não Uhum. tenta. Sim. Você vai conviver todo dia com aquela pessoa, né? Uma vez eu nunca me esqueço, eu tava querendo contratar uma secretária meio que particular para mim, para minhas coisas assim. E eu peguei, falei com uma pessoa, vi um currículo, nossa, é isso que eu preciso. É essa pessoa, nossa, fechou tudo que ela fez. Comecei a conversar com ela, perfeita, sabia conversar, bacana, bem apresentável, tudo. Só que tinha um probleminha. Ela chegou para entrevista com cheiro de cigarro. E eu fui fumante, boa parte da minha vida. Quando meu filho nasceu, eu parei de fumar. Quando minha mulher engravidou, eu parei de fumar. Desde então, eu peguei um nojo de cigarro, você não tem ideia. Se alguém passar na rua fumando, eu me incomodo. O Uhum. cheiro, sabe? O cheiro. Coisa minha. Coisa minha. Não é coisa da pessoa. Mas a pessoa com cheiro de cigarro me incomodou. Aí eu comecei a pensar, puxa, ela vai ficar trabalhando comigo? Por mais que ela não fume aqui dentro, mas ela vai dar uma escapadinha, vai sair, vai dar uma fumada, vai vir para o trabalho fumando, vai chegar com cheiro, vai me incomodar, vai ter que trabalhar comigo o dia inteiro, interagindo comigo. Como é que eu vou contratar uma pessoa com cheiro de cigarro? Eu vou começar a pegar implicância com ela. Uhum. Entendeu? Olha, fulano, daí eu tive que não falei isso, porque pô, se eu falar isso de repente, mas é preconceito, não sei. Não falei, mas acabei dando outra justificativa, mas não contratei. Uhum.
Tá, joia. Muito Mas obrigada pela oportunidade, né? o caminho é esse, tá, Josiane? Só para a gente finalizar. O caminho é você entender que na tua empresa, por mais que tenha uma relação legal e deve ter uma relação legal com todo mundo, com todas as pessoas, a gente tem que saber separar o profissional. Sim. Tem que saber realmente fazer com que aquele resultado que eu espero da pessoa aconteça. Eu acho que é Treinar. essa chave que eu preciso virar, sabe? De Uhum. mudança, assim, mais talvez do meu próprio eu e saber, de repente, me pôr como líder de fato. E as pessoas entenderem que não é o pessoal, mas é o profissional que a gente está É o trabalhando ali. profissional. É, exatamente. E assim, ó, se puder ficar uma coisa aqui na nossa conversa para você, procura pegar essas laranjinhas podres aí que estão pelas costas e ó, Uhum. tira do saco porque vai contaminar as outras laranjas. Sim. Não tem. Você vê que a pessoa tá te boicotando de propósito, não adia. Vai Uhum. sair caro, vai doer, caro não só em dinheiro, mas às vezes caro emocional. Mas assim, ó, você vai ver que depois vai ser um alívio. Vai por mim. Sim. Eu tive, só para terminar aqui, ó, eu tive uma época, uma vez, na minha primeira empresa, não sei se participou da jornada. Não cheguei a participar. Tá. Na jornada eu contei, na minha primeira empresa era do ramo de software de gestão. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? E nessa empresa, eu errei pra caramba. Foi onde nasceu o meu método que eu ensino hoje. Nasceu por uma necessidade de resolver a minha empresa. E eu resolvi. Só que até resolvi, eu passei por muita dor. Uma das dores, para você, eu imagino que se todos os motoristas saírem da empresa é um horror, né? Imagina que amanhã todo mundo. É um horror. Pois é, eu tinha um setor que era o setor de desenvolvimentos, programadores. Nesse setor, uma vez eu tive que demitir todo mundo. Sabe o que é Nossa. eu terminar com o setor da minha empresa? Por quê? Por causa de uma laranja podre, que eu sabia que era laranja podre, e eu deixei ela ficar. Eu tentei demitir ela se enraizou nas outras laranjas, os outros assumiram o lugar dela, começaram a fazer coisa, contratando gente, a pessoa começava a trabalhar legal, dali um tempo caía, era contra mim, era contra tudo, aí, não, quer saber? Eu vou zerar essa equipe. Foi a pior época da minha vida. Imagino. Josiane, eu comi o pão que o diabo amassou, com o perdão da palavra. Eu e a Cris. A gente virava a madrugada trabalhando para dar conta. Eram 8 pessoas no setor. Nós tínhamos que demitir as 8. Imagina que eu e a Cris, além de todos os incêndios que a gente tinha que pagar, a gente teve que fazer o trabalho dos 8. Mas, ó, foi assim a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que eu Uhum. comecei do zero, comecei do jeito, pronto. Mas por causa de um erro, de eu deixar uma pessoa me estragar todo mundo. E se eu não tivesse feito isso, ela não ia estragar só o setor, ela ia estragar os outros setores. Porque estava começando. Uma pessoa. Pensa nisso. É. É exatamente. Às vezes a gente quer adiar um problema ou postergar ele e causa um problema maior ainda, né? Sai mais caro. Emocionalmente e financeiramente. É Infelizmente. verdade. É. Tá joia? Tá, joia. Obrigada pela oportunidade, Imagina. obrigada pela conversa, foi muito boa. Acho que a gente precisa disso, né? A gente, como empresário, muitas vezes está no dia a dia e acaba pensando só em apagar o incêndio, em como fazer a minha empresa produzir, e a gente não para muitas vezes para aprender a lidar com as situações de repente de uma forma muito mais simples, né? Que é através Totalmente. da troca de experiências com outras pessoas que já passaram por isso, ou se especializando de repente em algum curso, em alguma ferramenta que vai nos ajudar a melhorar o nosso processo em si, né? Porque a gente no dia a dia às vezes não quer parar para isso, acha que não tem tempo, que isso vai me atrapalhar porque eu vou deixar de fazer outra coisa que poderia fazer. E eu tô nessa fase de querer isso, assim, de mudança de pensamento, de amadurecimento, de treinamento, para que lá na frente eu consiga olhar para minha empresa e ver ela trabalhando por si só. E não eu Ah, tendo que apagar todo esse incêndio, tá empurrar. toda hora fazendo É, tudo, né? Que é quando a gente exatamente. começa numa empresa, a gente acaba sendo faz tudo, né? Faz Você tudo.
acaba puxando Bombeirão. coisas que não deveria, né? É, bombeirão. Uhum. Então, assim, eu acho que essa é a fase que eu quero para mim agora, assim, é mudar, talvez até o meu eu mesmo, não a minha essência, mas aquilo que de repente eu possa melhorar dentro do processo, para que eu não precise trabalhar tanto amanhã, É que a minha verdade. empresa consiga se manter firme e sólida, né? E é o que a Cris falou aqui agora, empresário anda com empresário. É, Né, gente? A águia anda exatamente. com águia. Se eu quero, eu gosto muito daquela máxima assim, é simples, mas é muito verdadeira. Se eu quero chegar aqui, eu tenho que andar com gente que já chegou lá, que daí eu aprendo. Então, Exatamente. se eu tô aqui e eu só andar com gente que tá aqui, eu vou aprender o quê? Né? Exatamente. Não tô dizendo que é amizade por interesse. Não, não é isso. Eu tô dizendo que eu tenho que conviver com essas pessoas, aprender com elas, tem que aprender, Sim. trocar ideia. Teu erro pode ser o mesmo meu e você já superou aquele erro de uma forma que eu possa não precisar passar por ele, né? É, exatamente, porque aprender com os erros é louvável, né? Mas aprender com os erros dos outros é muito mais barato, É não é verdade? verdade. Então, aí que tá. Ó, adorei também conversar com você, Josiane. Gostei do papo aqui, passou rapidinho. Obrigada pela Tá bom? oportunidade e vamos conversar sobre o curso. Tá legal. Prazer falar com você, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Sucesso aí, abração. Tchau, tchau. Que fluiu bem gostoso aqui a conversa aqui. Mas a verdade é isso mesmo, né? Nós temos que, na empresa, saber separar o que é profissional, o que é pessoal, como é que a gente faz com que as pessoas tenham um clima legal, a gente faz com que as pessoas se desenvolvam, que é uma das obrigações do empresário, é fazer as pessoas se desenvolverem. A gente precisa fazer isso. Mas eu tenho que fazer também com que elas me entreguem aquilo que eu preciso, me entreguem os resultados. Então é duas coisas, ambiente legal, convívio legal, puxa, mas a pessoa tem que me entregar. Se não me entregar, tá difícil. A pessoa tem que ter um caráter compatível com aquilo. Então é isso, encerramos mais uma edição do Café com Consultoria. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.